Estamos dando continuidade aos nossos documentários, a história e as histórias de carreiro. Hoje eu estou aqui com esse ícone da história dos carreiros de Damolândia. O pai foi o primeiro e ele manteve a tradição. Hoje é o mais antigo, é o que sempre vem. 2 anos de pandemia, o seu Zé não veio. Mas eu fui na igreja. Mas foi na igreja. Da entrevista. Agora, por que Zé de Salu? Não, o meu nome completo é José Furtado Pacheco Sobrinho. Mas o meu pai era Salomão e esse falava Salu. Salu. Então todos os filhos é Salu, até os genros, né? Todos os filhos é Salu. Zé Salu, Joaquim Salu, né? Então, o nome é só, a gente gosta do apelido, porque o nome completo, a gente tem ele mais para documento, né? E o nome, o apelido, que é Zé Salu, a gente gosta mais dele, porque o pai foi o que deu tudo para a gente, né? A educação, o estímulo, até essa romaria, né? Foi ele que trouxe a gente a primeira vez, em 64. Em 65 ele morreu dia 13 de junho. Vocês veem como é que é a história da pessoa que conhece. Ele tinha problema de coração e naquela época o que matava mais é o coração. E ele sempre falava, um ano eu vou levar vocês lá em Trindade para ensinar a estrada. Não, nós queremos ir, vamos. Aí quando foi em 63, vem, na horinha não vem. Resolveram não vir. Em 64, marcaram outra vez. Mas as mesmas pessoas, só 2 carros, era a minha família, a família do meu pai e a família da vizinha lá. E quando foi em 64, vem desistir. No domingo, que já tinha começado as novenas, ele foi lá na vizinha e falou, comadre, quarta-feira nós vamos para Trindade. Você vê o que é o... Né? Ele viu que se ele não fosse, ele não ensinava a estrada para nós. Aí, ela, não tem jeito, que eu não arrumei nada, não. Fala para os seus meninos que cortam aí, era 2 casados, domingo lá, eles cortam o cipó e a tábua que eu venho tornar o carro. Que ele viajou para Vianópolis, meu Porto Bulhões, chamava Ponta da Linha. Ponta da Linha. Porque o trem vinha, fazia um tipo de um ponto ali, uma rodoviária, né? Um ponto do trem de ferro. E aí veio para Vianópolis, fez o primeiro, depois fizeram o outro em Leopoldo Bulhões. Depois fez em Anápolis. Em Anápolis eles foram muitos anos. Meu pai disse que em Vianópolis ele gastou 18 dias para ir voltar. E aí, de carro de boi. De carro de boi. Levava mantimento, batatinha que eles plantavam, arroz, feijão, né? E trazia sal, querosene, arame, né? Areste. Trazia esses trem, né? E quando foi nesse ano lá, aí a gente criou nessa tradição de carreira, nós era candeeiro, que é pé de serra, né? E logo a gente passou. Inclusive, logo que ele morreu em 65, eu estava com 16 anos e eu assumi o carro de boi. Né? Em 1965. Ele morreu no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, dia da festa de Damolândia. Aí, nós não fomos, porque dia 13 já estava arrumando, né? Nós não viemos para a festa. Em 66, minha mãe morreu em janeiro, mas nós já viemos no nível. Aí veio 6 carros, em 65 veio 2. O do que tinha vindo com nós e mais um. É os únicos que tinham em Trindade. Em 65, os únicos que tinham, em 64, os únicos que tinham, era 2 do meu pai e um do vizinho. Em 65, que meu pai morreu, só tinha 2, do vizinho e um do tio dele. Em 66, minha mãe morreu, mas nós já arrumamos e viemos. Nós viemos 6 carros de lá. Já aumentou. Em 66, em 67, nós já viemos 9 carros. E aí foi aumentando. Até 96, só vinha da nossa região. Damolândia, Ouro Preto. Dessas regiões nossas aí. E aí, em 66, apareceu 3 carros de Anicuns. Meu irmão, que nós, Trindade, da avenida para lá,
pra cá, era fazenda. Só tinha ali naquele tempo era Chopp Terra Santa ou Lanchonete Terra Santa. Hoje é Posada Terra Santa. E tinha umas 3 casas ali. Do Corvo, lá do Barro Preto, pra lá era fazenda, a sede era nas Mangueiras. Nas Mangueiras. E daquele sinaleiro do meio, entre as 2 igrejas, pra cima não tinha casa. A igreja lá de cima estava nas pilastras. A Basílica do Pai. E aí, era tanto tempo que as tábuas apodreceu, a pilastra era na tábua, apodreceu, as pilastras estavam pretinhas de lodo. Quer dizer, muitos anos que estava parado. Né? Aí, então, em 66, nós viemos 9 carros, e aí foi aumentando. Em 86 apareceu esses 3 carros, então como a cidade era pequena, o nosso dom era carro de boi, nós saíamos para ver se tinha um carro de boi, uma boiada bonita, né? Ninguém apareava a boiada, que nós apareávamos o boi na força, que nós carreávamos naqueles pés de serra, tudo lá, carreei demais. Até lá para o município de Petrolina eu carreava, município nenhum. E aí, foi aumentando, em 66 isso apareceu. Mais ou menos em 68, por aí, o Valdivino ganhou a política. Valdivino Chaves. O primeiro mandato dele, que ele foi prefeito 3 vezes. 3 mandatos. Ele tinha um cunhado dele, um fiscal, esperando nós na entrada, que não era para nós entrar na cidade. Nós deu a volta, ensinar para nós, fui lá perto do frigorífico e veio para a Mangueira. Né? Porque quando foi um ano, até ele fez uma reunião lá, não vamos deixar a tradição cair. Eu falei, sou prefeito, eu não falei que era eu não, mas eu sabia. Sou prefeito, teve no 3º mandato dele. Até foi um ano que tinha morrido a filha dele em São Paulo, no dia da festa. Aí teve um prefeito que proibiu nós entrar na cidade. Ele falou, não, o senhor tem razão. Mas tem um negócio, no outro ano eu falei que eu queria ver o rastro do carro de boi no meu asfalto, que eu estava fazendo um asfalto. Falei, não, é verdade que no outro ano, mesmo que esperou nós lá e foi onde nós tínhamos já descarregado os carros e disse que nós podíamos passar onde quiser. Né? E aí onde eu disse, meu irmão chegou, apareceu 3 carros de Anifunso, 3 boiadas caracu, nós não aparíamos a boiada. E eu falei, que graça, nós venha uns 20 anos proibir nós entrar no centro da cidade, que o meu irmão falou, eles fizeram uma passeata em roda da igreja velha. Da igreja, só celebrava, acho que era só nela. Aí a gente então falou desse jeito. E ele ainda disse, diz que o ano que vem 10 carros e vai desfilar na cidade toda. E eles vieram mais carros mesmo. E começou, eles que começaram aquele desfile. O desfile. De carro. Aí eles vieram a primeira vez, eram uma praça em volta da igreja. E o que tinha vindo com nós em 64, ele nunca falhou até morrer. E ele tem um filho que veio com 10 meses, nunca falhou um ano. Todo ano vem tá aí na Romaria. O senhor hoje está com quantos anos fazendo essa Romaria, seu Zé Salum? Com esses 2 anos que nós não fizemos ela, era 78. É 58 anos. 58 anos. Nós fizemos 55, mais os 2 da pandemia e mais esse. E para o senhor, que é tradicional, que vinha todo ano, como é que foi passar a pandemia em casa? Olhar para o carro de boi, olhar para a roda, olhar para os bois, assim, falar, meu pai eterno, e agora? Não, até o padre que eu tive, ele me entrevistou aí, ele me fez essa pergunta. O que os carreiros estão sentindo lá? Eu falei, não conversa muito com eles não, que eles choram. Chora, né, porque um dia nós estávamos assistindo o desfile, eu mais esse compadre meu que vinha todo ano, ali na igreja velha, do lado de cima, e tinha um senhor com uns rapazes bem formados, devia ser doutor, né? E ele na caixinha de algodão e chorando atrás dele, limpando o oi e chorando. Eu falei pro meu compadre já lá, compadre, ele está chorando. Eu falei, se nós se um ano nós não der conta de vir por doença ou por falta de situação financeira, nós choramos em voz alta, senhor. Mas e agora, depois de 2 anos, como é que foi para vir os bois 2 anos parados? Como é que foi agora, pós a pandemia? Geralmente, os bois, por exemplo,
foi tudo renovado, então teve que amansar quase tudo, né? Eu mesmo tinha uma boiadeirada, eu vendi, só deixei 2, né? Então, estão renovando, os boi dá muito trabalho, né? E a gente não carreia mais. O sujeito tem... boi não trabalha, né? O sujeito tem 8 boi lá, ou 10, ou 14. Ele carrega o milho numa carroça, numa carreta de trator, numa caminhonete, né? Então, quer dizer, um sozinho carrega. O sujeito vai carregar um milho, ele gasta 2 para encher o carro de boi e um para vigiar os boi para não ficar comendo um milho que não quer, né? Mas então, a gente mantém essa tradição e o sentido da gente vir, por exemplo, que a gente falou do boi que tem que amansar, a gente sente assim, medo pelo que está acontecendo. Né? A gente tem família, tem filhos, tem jovem, neto jovem, que, né? E nós velhos, às vezes cuida mais, mas os jovens às vezes não cuida, a gente fica meio... Mas aquela vontade de vir não deixou a gente, né, respeitar a pandemia, mesmo com os protocolos que tiver, né? Claro. Então a gente vem, quando falou na Romaria, falou, será que nós esse ano vai? Né? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não, mas a gente vai manter os protocolos. Mas aí, olha, estava na ansiedade de vir. De vir, né? Esperando a hora de vir. Gente, será que esse trem vai acabar para nós ter mesmo o roteiro que nós tínhamos, mesma liberdade? Porque eu penso, com a minha experiência de idade, né, que nós não vai sair dela mais. Sai mais não, né? Vai ficar uma coisa assim, que todo mundo vai ter que vacinar. Vai ter que vacinar. Tem que aprender a conviver com ela, né? E respeitar ela, né? Mas então, a gente está achando bom. Rindo à toa, né? Rindo à toa, né? Rindo à toa, né? Salom, e agora sim, hoje de manhã saiu de lá, teve a missa, muita poeira, muito sol quente. E o senhor hoje está com quantos anos, seu Salom? Se eu viver até o dia 26 de julho, 74. 74 anos, firme e forte no lombo do cavalo, conduzindo a boiada. O joelho não aguenta mais, né? O joelho não aguenta mais, né? Que é as troças de... E aqui a gente vê também que tem os irmãos que estão aqui, tem filhos, netos, todo mundo junto, a família junto, né? Isso é importante demais, né? Inclusive, mantendo a tradição. Inclusive a gente alugou uma casa lá, alguns vai voltar porque problema de saúde, está com medo, né? E eles já tem problema de saúde, mas os outros vai ficar numa casa só, minha família, né? Então, é dessa maneira. Agora, eu, por exemplo, Zé Salum, que o ano passado, no desfile, deu 367 carros. Da Molândia tinha saído uns 74 carros. Se tiver desfilado, é 30. Quer dizer, que tinha carro. Tinha muito carro, mas não estava desfilado. Então eu penso que lá deu uns 400 e tantos carros. Nesses 400 e tantos carros, é capaz que não tem um carreiro que gosta mais que eu, né? Agora, você tem que levar até o certo poder seu, né? Às vezes você não está tendo condição, você tem que deixar de, né? Às vezes é o gosto, maior gosto, mas você tem que deixar o gosto falar mais, a exigência é falar mais alto que o gosto, né? A tradição e o amor naquilo, né? O amor hoje, carros, nesses bois. Hoje ainda teve uma menina lá em casa, na hora que os meninos estavam lá cangando os bois, ela esteve lá, ela disse que parece que é de Goiânia. Ela me procurou sobre a fé. Peraí, isso é só a tradição ou a fé? Não, a fé não envolve romaria. Nós da Romaria não vem só pela fé. Inclusive uma moça, uma vez, era repórter difusora, não tinha televisão, ela me
perguntou, meu cunhado, você vem aqui na época da festa só pela religião, ele é muito religioso, só pela religião. E outro veio a rica, a gente brincando demais, né? Ela ainda falou, vocês perderam um tempinho. Eu, não, perdeu um tempo, eu perdendo meu pai aqui, falando que meu cunhado era meu pai, né? Ser uma moça bonita e tinha um companheiro com um aparelho, né? Aí eu fiz a brincadeira com ela porque ela estava com um companheiro. Aí, e ela, o senhor também só veio na época da festa pela religião? Eu não. Pela devoção, não. Na época da festa, vem por conta da festa. Nem por conta da festa. É, mas aí, eu como sou, eu já falei disso para ela, eu não sei sua religião, mas a minha é a religião que pertence ao Pai Eterno. Eu sou obrigado a ir lá, é dever meu, não é obrigado. Dever meu é ir lá, agradecer ele e pedir. E teve a oportunidade, eu vou todo dia na igreja. Mas se não for nem um dia, porque chegou um amigo meu para nós contar um caso, uma piadinha, eu não preciso eu ir um dia, depois eu volto outro dia. Né? Porque a sua religião, eu penso dessa maneira, eu, Zé Salu, que ninguém entende de nada. Primeiro a sua amizade. Se você não tiver amizade, você não tem religião. Não tem nada, né, filho? Você, não adianta você rezar todo dia e não ter consideração com o próximo. E eu sou rezador, muito, rezo muito. E faz o bem pro Mas se eu rezar ali para dar uma manta no sujeito, se eu rezar porque o sujeito, né, fez isso comigo, ele vai pagar. Né? Eu, por exemplo, disse para ela, eu falei, ó, nessa idade que eu estou, eu comecei com 7 anos a acompanhar. Salu, deixa o menino comigo lá na cidade, mulher não podia ir sozinha, o Zé vai. Salu, me dá o carro de boi que eu não posso pagar a carreta, não. Me dá o carro de boi e um candeeiro, o Zé vai, que ele tem paciência. Né? Então, e dessa época até hoje, dos 7 anos até hoje, por exemplo, eu nunca falei não aquilo que eu pude fazer. Não tem medo de pecar. Nunca falei não aquilo que eu pude fazer. Vamos supor, o sujeito chega lá em casa na roça, me dá essa botina. Às vezes eu não ando descalço, sou eu, não posso. Né? Mas eu não... Se tiver duas, fala, tem uma aqui que serve pra você. Quantas e quantas vezes eu estava com a turminha de peão lá, nós trocando dia na roça, chegavam, ô Zé, eu precisava de vocês lá em Goiânia para comigo, que eu não dirijo em Goiânia, ou eu não tenho carteira. Ó, peão, vocês sabem a hora de buscar o comer, vocês sabem a hora de ir embora. Já estou indo. Quantas e quantas vezes o sujeito gritava lá 2 horas da manhã, meia-noite, 10 horas. Zé Salu, que é fulano de tal? Fulano morreu lá em Goiânia, está doendo, nós precisamos estar no lugar assim, a hora dessa. O prefeito só cede o carro se você for. Toda a vida deu apoio à população. Para festa, para... carrear material que não tinha depósito de material de construção lá, eles vieram tudo. Zé, você pode ir agora lá em Minas para mim? Zé, você pode ir com um fulano de tal lá, vim cá para você ir comigo testemunhar para aposentar. Eu comecei com 18 anos e tem uns me esperando para nós ir lá na Justiça Federal. Para aposentar. Testemunhar para eles aposentar. E eu não tinha conseguido aposentar, consegui com 72 anos. Tudo quanto é documento que exigia, eu levei, mas foi renegado. Aí o advogado entrou na justiça, um advogado lá, até casado com uma moça, e eles... Chegou lá, eu expliquei, os testemunhos explicou. Ele falou, mas não tem nada que impede, seu Zé. O próprio entrevistador, que seja um promotor ou um escrivão lá deles, né, que fazia as perguntas. Aí, o juiz, ele falou, não tem nada que impede, seu Zé. Eu recebi 1 ano e tanto. Quando eu cheguei lá no banco, um dia, não, o pagamento do senhor não vem. Aí foi mais na média de uns 10 anos. Para poder receber de novo. Para aposentar. Aí a gente, outro advogado pediu que nem eu passei e ele conseguiu, porque na prefeitura constava que eu era funcionário de 80 a 2001. Mas eu fui ver, eles não descontaram, que, vamos supor que recebeu, por exemplo, não descontaram o INSS. Né? E esse cara lá conseguiu. Eu peguei e falei assim, ele até é casado com a parente da mulher. Eu falei assim, peraí, mas eu já recebi pelo fundo rural.
Agora, eles não descontaram o INSS, essas prefeituras que se viram. Rapazinho, um dia chegou a carta, depois de 2 anos que nós fomos lá, chegou a carta. Eu tinha aposentado pelo tempo. Se você fala qual que é o melhor boi para colocar no carro? Qual a melhor raça? Hoje, nós usávamos antigamente, nós falávamos curraleiro do norte. Curraleirinho, o pé? Ele não era um pé duro, era um curraleiro do norte. Depois veio esse pé duro. O pé duro é muito bom. Agora, nós amansa, Nelói, eu gosto do boi comum. O comum é um boi de cupim, né? Mas a vaca e o boi, a vaca é rudinha de leite e o boi fica grande, né? Agora o boi melhor de carro geralmente é a boiada caracu, porque já é um curraleiro. Já é um curraleiro, né? E o carro? A junta tem que ser de 4, de 6, de 8, qual que é a junta certa? Quantos bois? Aqui, para carrear naqueles pés de serra lá, tinha que ser 10 bois do pé grosso mesmo. 10 boi bom. Bom. Por quê? Você subia com um carro de milha aí, dali na roça de cultura, numa ladeira aí, o carro ainda subia cortando um tanto. Se não fosse uma boiada mesmo, ranchada mesmo, não arrastava, né? Agora, para essas romarias, o cara tem 4 boi bom, ele traz um carro desse aqui que é grande, né? Mas tem nego que vem com 14. Tinha um que vinha lá daquela cidade do Leandro Leonardo, Goianápolis, né? Ele chegar com 24 boi no carro. Nossa! Aí, e trazia outras boiadinhas pequenas. Como foi um ano, ele não chegou. O tio dele chegou, foi aí nos carros, Romaria de Goianápolis. Aí procurei um deles, cadê o Cristiano? Ele falou, a mãe dele morreu, ele não tem condição de vir mais. Peraí, mas financeira, saúde? Não, financeiramente. Mas ele chegava num ajuste de boi aí, se valia hoje 4 mil, 6 mil, o sujeito pedia 10, ele não vinha levar. Comprava. Então você não aguenta, além do seu, né? No limite. Aí disse que ele já devia muito, né? E aí a herança não deu para pagar. Disse que ele não deve porque ele não tem situação financeira. Tem a condição financeira. Sr. Salum, eu quero agradecer ao senhor demais, desejar para o senhor uma Romaria 2022 com muita saúde, esses carreiros maravilhosos que hoje nós passamos o dia todo com vocês, desde Damolândia, já são quase 9 horas da noite, o senhor chegou aqui e se dispôs a falar com a gente. E o senhor que já faz parte da nossa história de Trindade, da Romaria, dos carros de boi, eu já filmei o senhor muitas vezes, graças a Deus, e agradeço demais, viu, Sr. Salum? Obrigado por disponibilizar o tempo e contar essas histórias de carreira aqui para a Top News. A gente, por exemplo, às vezes nós da roça não sabe agradecer o outro. Mas a gente se sente honrado de ver vocês aqui procurar a gente. Para mim uma honra, quantos carreiros tem? Nossa, tem muito. Né? Para mim uma honra, não é? Nós esperamos o senhor até agora. Ficou de noite, mas nós esperamos. O Zé Salucho, né? O meu prazer de cabeça branca. É igual lá na igreja. Eu falei, gente, para mim é uma honra. Quantos carreiros vêm aqui em Trindade, vocês chamam o Zé Salucho? Né? Então, para mim é uma honra. Qualquer hora, se esse não ficou bom, vem amanhã nós faz outra vez. Tamo junto. Eu agradeço. Eu que agradeço vocês por acreditar em mim. Claro, esse é o seu Zé Salum, carreiro, história de carreiro na Top News. Muito obrigado a todos vocês e fiquem aí, se inscrevam no nosso canal, não se esqueçam de ativar as notificações, é o nosso 2º episódio, tem mais. Fiquem com Deus, que o Pai Eterno e Nossa Senhora Aparecida possa levar esses carreiros com saúde e devolvê-los em casa com mais saúde e paz ainda. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê pela rede.